Vocês já ouviram falar sobre a reforma psiquiátrica? Ei, gente, eu sou o Léo, educador social, sociólogo aqui do programa Jovem Independente. E nós estamos aqui com o Fábio, né, dando continuidade a uma sequência de bate-papo mesmo sobre essa temática da saúde mental. Então, se você está chegando agora, eu te aconselho a voltar 2 vídeos, tá? Esse é o terceiro dessa nossa sequência. A gente já está aqui hoje falando sobre um movimento, uma mudança bem grande e significativa aí na lógica de pensar a questão da problemática da saúde mental, né? Questão da saúde mental. Então, eu vou passar para o Fábio, deixar ele dar continuidade a essa história pra gente. Então, como a gente vinha discutindo, né, vários hospícios, vários hospitais psiquiátricos, eles começam a se proliferar no território nacional, né, até que chega um determinado momento em que esses hospícios, esses manicômios, se tornam um depósito de pessoas, né, um depósito de pessoas. A lógica manicomial se torna a lógica principal de cuidado e tratamento. Além disso, as instituições manicomiais elas vão a cada vez mais no tempo, né, se proliferando em território nacional e se constituindo como o espaço por excelência oficial, para tratar, o espaço oficial de tratamento. No entanto, o tratamento já não era mais o tratamento moral, como iniciado pela psiquiatria, né? A gente já está falando aqui de um momento em que a psiquiatria já tinha avançado enquanto ciência, contudo, a lógica era de reclusão. A lógica ainda era de deixar em reclusão para não incomodar a sociedade. Como outros incômodos vão aparecendo ao longo da história da sociedade, esses manicômios começam a receber outras pessoas também, né? Parece que a história se repete, né? Então começa a receber usuários de álcool e outras drogas, pessoas que tinham um discurso contrário a uma determinada política da época, as chamadas, aspas, mães solteiras. Isso continua a acontecer dentro desses espaços e se produz uma superlotação de pessoas que realmente precisavam de um acompanhamento psiquiátrico, mas de pessoas também que não precisavam de um acompanhamento psiquiátrico, que talvez precisassem de outro tipo de intervenção. Que acabavam recebendo também, sei lá, medicação. Acabavam recebendo medicação, eletrochoque, né, porque era uma prática que se tinha, né, de dar choque nas têmporas ali, contenção, né, de ficarem contidos, amarrados dentro de celas. Então isso continua, e o tratamento no sentido de um tratamento para a saúde acaba não se efetivando. E os profissionais que trabalhavam nesses hospitais, né, médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais, começam a perceber que a função deles ali era muito mais parecida com a de um carcereiro, como se eles estivessem ali para prender aquelas pessoas, para assegurar para a sociedade que essas pessoas não iam voltar para fora do manicômio e iriam incomodá-la, né, do que agentes de saúde. Né? As condições de trabalho eram muito complicadas, assim, muito difíceis, porque geralmente se tinha um pavilhão ou uma ala com várias pessoas e um enfermeiro responsável. Por exemplo, Barbacena, um enfermeiro responsável por um pavilhão com 400 pessoas. Com 400 pessoas ali dentro, 300 pessoas. Né? Então, esses profissionais começam a questionar esse tratamento. Dizer, até a profissão, né, deles mesmo. Né? E se pensar, olha, isso não é um tratamento. A gente está aqui muito mais para prender as pessoas. Então, alguns profissionais começam a reivindicar. Dizer assim, olha, a gente quer melhores condições de trabalho e a gente quer ofertar uma assistência mais efetiva, né? Mais adequada para as pessoas que estão aqui dentro. Né? A partir dessa reivindicação,
de profissionais, e isso acontece especificamente no Rio de Janeiro, né? Foram profissionais, e isso vem também para Minas Gerais e outros estados brasileiros, mas no Rio de Janeiro, né, se instaura uma greve de técnicos de saúde mental, de funcionários da saúde mental, reivindicando melhores condições de trabalho, melhoria no salário, melhoria nas condições de atendimento, e se constitui um movimento de trabalhadores de saúde mental. Esse movimento de trabalhadores de saúde mental começa a se encontrar em reuniões e trazer ideias diferentes, né, de pensar em novas propostas ali para assistência, se torna um movimento que a gente chama de movimento de luta antimanicomial, ou seja, contra o manicômio. Não só contra o manicômio na sua estrutura, mas contra toda e qualquer lógica manicomial. Daquela que a gente vinha falando, né? Assim, Isso. E isso só acontece aqui, Léo, no Brasil, porque isso foi mais ou menos no final dos anos 70, né? A gente vivia, né, o Brasil estava sob um regime militar, né? Um regime de exceção, um regime ali de um certo exercício de violência e de autoritarismo, né? E alguns países europeus já tinham superado algumas questões relacionadas ao tratamento em manicômio, e essas ideias começam a chegar aqui. Começam a chegar aqui através de professores, pesquisadores, profissionais mesmo, né? Assim, sim, profissionais que iam em outro país para fazer uma espécie de um estágio, para aprender o que eles estavam fazendo de diferente, que lá eles não estavam mais utilizando o dispositivo do manicômio, né? Inclusive, para nós brasileiros, a experiência italiana é extremamente importante. Vários profissionais foram para a Itália para fazer essa espécie de um intercâmbio, de um estágio, para aprender, e já sabiam que é possível, né? Se lá na Itália tem algumas cidades que conseguem lidar com a loucura sem precisar do manicômio, se na França tem feito diferente, se o próprio Estados Unidos tem pensado uma forma diferente de lidar com a loucura, né? Por que nós brasileiros vamos continuar trabalhando dentro da lógica do manicômio, de prender, de violentar, de excluir, né? Fábio, uma pergunta, seria um convite à reeducação da sociedade como um todo? Tipo assim, para a sociedade aprender a lidar com essa pessoa que é diferente, ou que tem mais ou menos por aí? Sim, assim? justamente isso que o movimento de luta que se torna, né, o movimento de trabalhadores que se torna luta antimanicomial, né, e reforma psiquiátrica, né, de reformar a assistência psiquiátrica no Brasil, o que eles vão percebendo? Que num primeiro momento tinha que se reformar a assistência, então tinha que se lutar contra o manicômio estrutura. Então vamos desconstruir os hospitais, vamos abrir os hospitais e vamos pensar numa rede, uma outra forma de cuidado que não seja dentro do hospital. Mas aí esses próprios técnicos, pesquisadores, professores, militantes, familiares de usuários e até mesmo alguns usuários começam a perceber que não adiantava apenas desconstruir o manicômio, a sua presença física na sociedade, que na verdade tinha-se que modificar a relação que a sociedade estabelece com isso que se criou e que se convencionou chamar de loucura. Ou seja, para ter uma sociedade sem manicômios, não bastava fechar os hospitais. Precisava fechar num primeiro momento, mas tinha-se que trabalhar com a cultura, com a sociedade, para poder desconstruir no imaginário social de que o fato daquela pessoa estar em uma situação de sofrimento mental, que é o que a gente inclusive utiliza agora, né, na atualidade, que é uma situação, um momento de crise, uma situação momentânea, que o fato dela estar passando por isso, né, num determinado momento da vida, não justifica
uma carreira manicomial. Não justifica ela ficar presa num lugar, excluída, não justifica alguém não dar oportunidade de trabalho porque já pensa previamente que ela não vai dar conta de exercer, que ela tenha que necessariamente não frequentar a escola. Às vezes ela não vai dar conta de fazer do modo ideal que está colocado ali. Talvez ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas ela vai dar conta. Então a reforma psiquiátrica, ela vai propor tanto serviço no sentido estrutural para substituir o manicômio, substituir o hospício, o hospital psiquiátrico. Então são outras formas, outros lugares, inclusive, né, físicos, outros lugares físicos para tratar, mas também em parceria e com a luta antimanicomial, pensar numa intervenção na cultura para criar outros lugares, vamos pensar assim, simbólicos, né? Porque eu posso estar sendo manicomial se eu estiver conversando com você aqui, Léo, e chegar alguém e que a gente sabe que tem um histórico de tratamento psiquiátrico, de sofrimento mental, e aí ele começar a te dizer alguma coisa, e eu chego de trás dele e falo para você assim, não escuta o que ele está dizendo, não, ele é doido, eu faço um gesto, ele é doido, olha, eu não estou prendendo... Isso é uma atitude manicomial. Na lógica manicomial. Eu não estou prendendo ele em lugar nenhum, eu não estou prendendo ele dentro de um hospital, mas eu estou tratando ele como um não cidadão. E é doido isso, né? Que parece que coloca essa pessoa numa situação menos humana mesmo, sim, né? Menos digna de atenção. Eu lembro que agora eu tive uma aluna que, né, na escola, ela visivelmente tinha uma forma diferente assim, de lidar com o conhecimento, com a participação na sala de aula e tal. E ela falava, professor, eu sou doida. Tá, mas eu tô aqui, eu tô estudando, eu quero fazer arte, eu vou passar na faculdade. E ela me ensinou muito, porque eu fui entendendo que a forma diferente dela de lidar, até com conhecimento e até com a minha forma de lidar com ela ali, eu aprendi, cara, o lugar dela é aqui. O lugar dela é aqui, ela convivendo com outros jovens, ela aprendendo coisas, ela ensinando coisas, porque ela me ensinou várias coisas, ela me fez repensar a minha prática de professor, né? Então, olha que interessante, isso na prática, né? Pensando nisso. E ela que me ensinou da luta antimanicomial. E desde então eu tenho lido bastante sobre, achado muito interessante. Né? E é isso, né? Eu vou até convidar a gente a continuar esse papo então. Claro. Já deu um tempo legal aqui. Queria saber o que vocês estão achando disso, gente. Queria saber se vocês têm algum caso, tipo eu acabei de contar aqui, esse caso da minha aluna. Né? Assim, queria saber um pouco a opinião de vocês. Vocês podem deixar aqui nos comentários, mandar pra gente por e-mail, da forma como vocês acharem melhor. Mas, e aí, tem alguns exemplos para enriquecer esse papo? Tem alguma... Né, algum caso, alguma pergunta específica, traz pra gente, né, algum caso que vocês já enfrentam aí no trabalho de vocês, seria muito importante para nós receber esse retorno, né, para poder acrescentar aí no nosso bate-papo. Mais uma vez, Fábio, obrigado por essa aula incrível, eu tô amando, e a gente continua no próximo vídeo. Fiquem aí com a gente. Abraço.